Olá, olá, bom dia, turma 222 do Colégio Senhor Bom Jesus. A gente começa mais uma aula nessa manhã de terça-feira. Hoje o dia está bem cinza. A gente começa a nossa aula com 17 graus, né? Tá tendo uma obra aqui do lado, aqui no prédio. Então, desculpem aí o ruído, mas então vamos começar essa nossa aula. E vamos começar falando sobre o iluminismo, né? Coisa que a gente já vem falando há duas aulas, né? Esse conteúdo que é tão importante para a gente compreender o pensamento, compreender o Ocidente hoje, né? Compreender o pensamento ocidental. Então, antes da gente começar a nossa aula, eu vou pedir a vocês que vocês abram as suas câmeras para que a gente possa se enxergar e para que isso também fique aí, né, registrado lá na nossa plataforma do YouTube, né, que vai para a Iônica depois. Então, quem não está inscrito ainda, prof.jairobrum, pode ir lá, tem todas as aulas anteriores que a gente viu, essa aula vai estar lá daqui a pouquinho, né? Então, coloca aí, abre. Quem não tem câmera, não tem problema, mas abre a sua câmera só para a gente dar um oi coletivo, por favor. Olha ali, ó, tem até um efeito, cara, tem chroma key em casa. Que beleza, hein? É chroma key isso aí, Rafael? Na verdade, isso aqui é um próprio efeito do Zoom, não é chroma key, não. Ah, tá, é um efeito do Zoom. Ah, não sabia. Tudo bem, Gabriel Torres? Então tá, os demais não vão abrir a Meu câmera? tá anônimo. Oh, a pessoa tá com vergonha. Tá certo. Sofia tá com vergonha, Sofia. Então tá. Beleza pura? Então vamos começar a nossa aula. Fiquem à vontade, podem fechar. Até eu vou compartilhar a tela, não vou ficar vendo vocês. Nós tínhamos um texto hoje também para discutir, que é um texto bem legal, bem importante. Eu teria uma convidada especial hoje aqui na nossa aula, mas a convidada não pôde comparecer. Eu convidei a professora Adriana para participar da aula hoje, mas ela tá com compromisso, né? Então, ela não pôde comparecer à aula, tá? Não tem problema. Quem não tem webcam não tem problema, Luiz. Então, assim, ó, nós vamos falar um pouco hoje sobre esse texto complementar também e vamos terminar os assuntos ali relacionados à fisiocracia, ao liberalismo, o que significava isso, né, dos pensamentos iluministas. É o iluminista que vai ser a base de muitas transformações sociais, transformações liberais, transformações na sociedade europeia e mundial. Vai ser responsável pela independência americana, por exemplo, pelas independências latino-americanas, pela independência do Brasil, pelas guerras de independência que nós vamos ter, né, os conflitos de independência, na verdade, as revoltas, chamada Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, que a gente já viu. Então, tudo isso vai ser influenciado pelas ideias iluministas. Aliás, o nosso Estado está estruturado sobre as bases iluministas, né? Com a divisão dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Hoje a gente vive uma crise, né, entre o poder executivo com o poder judiciário, com o poder legislativo aqui no Brasil. Tão falado, né? Essa pessoa que está no governo do Brasil, ela tem conflitos aí muito fortes, né, com o executivo, com o judiciário e com o legislativo, né? Existe uma ameaça constante de golpe no nosso país, enfim. A gente está vivendo um momento ímpar aí, que é um momento de crise sanitária e médica, com essas questões aí que envolvem a política brasileira, né? Então, para que a gente possa se organizar, pega papel e lápis aí e vamos, bom dia quem chegou, e vamos para nosso compartilhamento de tela. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela o nosso slide, que é o slide referente ao iluminismo. Está aí. Muito bem. Então, o iluminismo, como a gente já viu, né, todas as suas características, vimos também os personagens mais importantes, a enciclopédia feita por D'Alembert, e aí nós vamos falar sobre os economistas liberais. Acho que foi mais ou menos por aí que eu parei na aula passada. Então, sobre os economistas liberais,
nós temos dois grupos, né, de economistas que vão fazer críticas ao Estado. Primeiro, que fazem crítica ao Estado, que o Estado é monopolizador da economia. O Estado não pode controlar a economia. Ao Estado cabe apenas, de acordo com os iluministas e com os liberais, né, ao Estado cabe apenas auxiliar nas questões de saúde, da segurança, da educação, né, e o resto deixa com as empresas, com as corporações, que são particulares, né, que são privadas, deixa com a iniciativa privada. Tá? Então, basicamente, essa era a ideia dos liberais. E aí, nós temos a divisão do pensamento iluminista, que se ocupam em questões econômicas, que deram origem a duas grandes correntes de pensamento, que foi essas que a gente discutiu na aula passada, que a gente ia ver hoje, que é a fisiocracia e o liberalismo. Então tá. O que é fisiocracia? Tá? Fisiocracia é uma espécie de corrente liberal que diz o seguinte, que a riqueza de uma nação, ela vai se medir, a importância dessa nação vai ser medida a partir do quê? A partir da agricultura, dos recursos naturais, da mineração, do extrativismo, né, que esse país vai promover. E através do comércio. Então, olha só. A formação da indústria, a formação do capitalismo financeiro seria uma consequência da posse das terras, né, da fisiocracia, da agricultura, da mineração. Seria uma consequência. Então, os fisiocratas dizem o seguinte, um país não pode ser rico se ele não tem a capacidade de gerar riqueza a partir da terra. Então, cola isso na tua mente. Para os fisiocratas, cola na mente. Para os fisiocratas, a terra, o usufruto da terra é mais importante. É dela que se advém a produção de riquezas. Isso para os fisiocratas. E os liberais. O liberalismo vai dizer o seguinte, essa corrente, aqui, ó, que vai ser coordenada por Adam Smith, ela vai dizer o seguinte, o trabalho é que é a verdadeira fonte da riqueza. É só através do trabalho, da mão de obra assalariada, através do trabalho, através da produção, é que se tem riqueza. E aí ele acreditava que certa interferência do governo na economia era tolerável, aquilo que eu falei, né? As injustiças sociais, a opressão, a educação, proteger, saúde pública. Fora isso, pensava o seguinte, aqui, ó. Pensava o seguinte, que a economia, ou seja, que a indústria transformava, que a economia, através do trabalho, transformava a sociedade. Então, é o trabalho que conta para os liberais. Aí nós temos dois liberais importantes que vão defender um pensamento, no mínimo, angustiante. Né? O John Stuart vai dizer que a economia, ele era um filósofo, economista, ele defendia a limitação do crescimento populacional. Então, a população não podia crescer tanto. E a criação de cooperativas, entre outras medidas, para deixar menor os efeitos das contradições do capitalismo. Esse sistema condenava as classes trabalhadoras a existência miserável. Tá? Então, por exemplo, como é que nós combatemos a pobreza? É gerando emprego ou matando o pobre? Então, olha, o John Stuart está dizendo que quem é pobre não pode procriar. Quem é pobre não pode ter família, porque vai gerar mais pobreza. Então, o problema não é dividir os lucros. O problema é que quem não tem é um problema. Né? Então, isso no mínimo é duvidoso, esse pensamento liberal. Outro, que é muito duvidoso, Thomas Malthus. Vocês já devem ter estudado isso lá em biologia. Né? Thomas Malthus vai dizer o seguinte, na geografia ele fala sobre isso. Ele vai dizer que a população cresce de maneira geométrica, enquanto os alimentos, a produção de alimentos, em maneira aritmética, ou seja, vai faltar comida. E a gente sabe muito bem que no mundo não falta comida, que tem comida à vontade no mundo. O problema é que ela é má distribuída. Né? Quem é que tem direito à água?
Quem é que tem direito a comer nesse planeta? Né? A gente sabe muito bem que esse não é um problema. Né? Que, na verdade, isso é um discurso aí liberal que protege, né? Que particulariza quem tem a posse dos alimentos. Então, nós vamos ver aí Adam Smith acreditando que o trabalho é a verdadeira fonte de riqueza e só através do trabalho é que tanto o trabalhador quanto o patrão vão ficar ricos. Isso vai medir o peso e a importância de uma nação. Certo, pessoal? E o que é despotismo esclarecido? Então, escreve aí. Escreve o seguinte: déspota é aquele que é o rei, é o monarca. Ele é um déspota. E o que é o despotismo esclarecido? Bom, o despotismo esclarecido é quando nós temos, o esclarecido quer dizer iluminista, quando tem o uso da razão. Então, essa ideia de despotismo esclarecido é a forma com que o Estado absolutista, que dominou certos países da Europa no século XVIII, vai utilizar. Caracterizou-se pela utilização de ensinamentos propostos pela teoria iluminista, ou seja, os iluministas os reis vão se apropriar de algumas teorias iluministas e vão praticar isso nos seus estados. Então, é um absolutismo com a prática iluminista. Vai dar certo isso? É meio duvidoso. Vamos ver o porquê. Os países ligados ao despotismo, então, apresentam problemas estruturais. Suas economias baseavam-se nos princípios mercantilistas. Esse é o primeiro problema. O que é o mercantilismo? É quando o rei controla a produção e a distribuição de mercadorias, certo? E o que a burguesia queria? O liberalismo. Ela queria uma sociedade que tivesse o quê? Que fosse livre, que tivesse uma liberdade de comércio, uma liberdade que o rei não permite. Então, veja só, tinham sociedades pouco diversificadas, sem capital, sem pessoas técnicas e com a burguesia travada. Ela é emergente, mas ela é travada. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Na Áustria, temos o José II. Então, ele vai decretar o fim da escravidão e a liberdade de imprensa. Isso é uma ideia, né, de um rei que é um rei déspota, que é esclarecido, que é iluminista, liberdade de imprensa. Muito bem. A Rússia, com a Catarina II, ela vai criar o ensino leigo de uma universidade. Ou seja, o que é o ensino leigo? É o ensino sem nenhum tipo de ideologia nas universidades. O Frederico II, na Prússia, que é a região depois que vai ser a Alemanha, ele vai ser chamado de rei filósofo. Ele eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório para as pessoas. Esse é o Frederico II, também com características, é um rei com características iluministas. José I, em Portugal, ele vai ter um braço direito, um político, chamado Marquês do Pombal. O Marquês do Pombal ele vai, na verdade, fazer uma série de modificações modernas no Estado português. Ele combate, então, a influência inglesa na economia, tenta tornar Portugal autônomo, né? Incrementa a produção industrial em Portugal e combate a influência política da igreja. Quer dizer, a igreja se intrometia demais na política portuguesa. E o Marquês do Pombal vai separar a igreja do Estado, expulsando, então, os jesuítas daquele território. E os espanhóis, que eles também, o rei Carlos III vai reduzir a tortura, né? Tinha uma máquina de tortura, tinha uma máquina de matar pessoas, que era através da Inquisição, ou seja, a igreja condenava as pessoas e quem matava essas pessoas era o Estado, certo? Então, esses elementos todos vão configurar aí o despotismo esclarecido. É o iluminismo com os reis e os países que esses reis aí governaram. Certo? Bom, a gente viu então aqui sobre o iluminismo, várias características importantes sobre o iluminismo, e eu queria trazer para vocês agora, e queria perguntar para vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao iluminismo, se ficaram com alguma dúvida em relação à
as práticas iluministas que a gente viu no texto do livro, do capítulo número 15 de vocês sobre o iluminismo. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Vocês têm, no capítulo de vocês têm vários elementos aí de filósofos que a gente falou aqui, né? De Voltaire, de Rousseau. Então, vai falar sobre a religião e o iluminismo, por exemplo, que é uma questão bem interessante. Quer dizer, o fato de ser iluminista não significa dizer que a pessoa não era religiosa ou que o iluminismo nega a religiosidade. Pelo contrário, né? Então, existe aí a separação das ideias, né? Que são ideias mágicas, são ideias do mundo abstrato, são ideias da fé, das ideias da racionalidade, da explicação, da ciência, da produção científica, tá? Então, vocês têm um texto aqui bem interessante sobre religião e iluminismo. Tem um texto sobre educação iluminista também, liberalismo econômico, a gente falou aqui, né? Laissez-faire, laissez-passer, que é uma expressão muito comum na França, e liberal completo, ou seja, deixe fazer, deixe passar, que criticava a autoridade do rei, que era completamente dominador, né? Que ele dominava a economia, controlava a economia mercantil. Tem um texto também sobre o despotismo esclarecido. Tem um texto sobre a administração pombalina, que eu falei do Marquês de Pombal. Então, o livro de vocês tem muitas características importantes do iluminismo que vocês têm que dar conta, tá? Porque não basta só assistir a aula do professor Jairo. Eu tenho 17 alunos aqui, 16 alunos comigo aqui assistindo essa live. Alguns não estão nem ouvindo o que eu estou falando, simplesmente está ligado aí a câmera. Pode estar jogando algum jogo, sei lá o quê, está ligado no Zoom. Mas quem está prestando atenção sabe da importância que nós temos pela frente aqui. E eu queria convidar vocês agora, nós estamos encaminhando aí para mais da metade da nossa aula, para que a gente possa discutir o texto muito pertinente, um texto muito interessante, que é esse texto aqui do livro de vocês, né? Um texto para ler e refletir, que eu pedi que vocês fizessem uma leitura e fizessem ali e respondessem as questões. Esse texto é o texto que fala sobre o feminismo é ainda mais importante na periferia, diz Eliane Dias. A Eliane Dias é produtora do Racionais MC. A Eliane Dias, ela vai ter um papel muito importante para as mulheres que estão começando a sua carreira artística, tanto no rap quanto em outras estilos musicais, né, como o funk também. Então, ela conta a história dela, né, do ponto de vista da mulher negra, né? Então, nós temos aí dois assuntos bem interessantes que vão ser trazidos pela Eliane, nesse texto aqui. Se alguém lê o texto, sabe o que eu estou dizendo. O primeiro assunto interessante que a Eliane vai trazer é que ela é mulher. Então, esse é o primeiro ponto. A questão do gênero é importante, né? Porque nós temos, historicamente, a gente sabe muito bem disso, que o papel da mulher na sociedade é um papel secundário. Quanto, assim, secundário é muito até, eu diria. Né? Quer dizer, a mulher, será que ela é valorizada? Ou ela foi valorizada? Né? Ou ela é valorizada? Então, ela é respeitada? Né? A gente pode até dizer o seguinte, não, existe na nossa legislação trabalhista, na legislação geral, né? As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Agora, será que isso acontece na prática? Né? Então, por que existem poucas mulheres, por exemplo, nos representando politicamente? Então, a representação política da mulher, né? Quer dizer, como chefes, né? Temos poucas mulheres chefes de empresas. Né? Então, a Eliane coloca, ela é mulher do... Eu vou dizer assim, ela foi assessora parlamentar na Assembleia Legislativa e trabalhou com direitos humanos, né, a questão da Comissão dos Direitos Humanos. Ela é produtora musical e ela é advogada formada. É formada em Direito e é advogada. Bom, depois de tudo isso, eu vou dizer para vocês que ela é mulher do maior rapper, talvez um dos maiores rappers que o Brasil tem, que é o Mano Brown, que é o cara do Racionais MC.
né? Vocês sabem que o Racionais é uma banda de rap, é um grupo de rap que tem, na verdade, 4 rappers que fazem parte desse grupo. Eles se reúnem, eles tocam, eles fazem, enfim. E ela era produtora musical. E ela nunca foi convidada para ser, enfim, produtora do grupo do Racionais. Foi necessário que uma mulher, a mulher do Caetano Veloso, tá? Foi necessário ela dizer para o Mano Brown e para o grupo que a Eliane era excelente profissional. Era a pessoa certa para eles. E os caras relutaram muito nisso, né? Os caras relutaram muito porque existe um pensamento machista sobre o papel da mulher neste meio, que é o meio de homem, da virilidade, do macho, né? Do rapper, que é o cara que é poderoso. Como é que vai deixar uma mulher cuidar disso, né? Então nós temos aí um elemento extremamente importante que ela vai trazer para nós, mesmo ela sendo mulher do Mano Brown, né? Ela vai ter dificuldade para assumir esse cargo importante. Então, nós temos um outro elemento que é a questão da negritude, né? E aí a gente entra numa seara muito pontual. A gente entra num debate que está aí, ó, está na mídia, a questão do racismo, né? Então, assim, a mulher, ela já por si só, ela é discriminada por ser mulher, né? A mulher negra é pior ainda, porque além de ser mulher, é negra. Então, o preto na nossa sociedade, ele é visto sempre de maneira inferiorizada. Então, a gente está vendo, esses debates estão sendo feitos, né? Não só aqui no Brasil, mas estão sendo feitos nos Estados Unidos, por exemplo, no mundo todo. Estão ocorrendo manifestações em defesa aí daquele aquele rapaz que foi o Floyd, né, que foi morto nos Estados Unidos por um policial, violência policial, né? Assim, guardando as proporções, pessoal, volto a falar, nós somos aqui no Brasil, 52% da população brasileira é negra aqui nesse país. Ou seja, mais da metade da população do país é negra. Nos Estados Unidos, a situação é que eles são 12 ou 13% só de negros. Então, o racismo lá é muito pior do que aqui, né? O racismo nos Estados Unidos ele é aberto, ele é descarado, né? E até 1967, os negros não podiam se casar com pessoas brancas, né? Aqui no Brasil, isso nunca foi resolvido, né? A questão do negro no Brasil nunca foi resolvida. A gente vai ver isso, vai estudar isso durante esse ano, né? A gente vai ver que com o fim da escravidão, não houve nenhum tipo de reparação ao negro, né? Então, o questionamento que eu trago para vocês é o seguinte, eu queria que vocês me dissessem, na luta da Eliane aqui, por que vocês acham que foi necessário uma mulher branca falar da importância dela para que ela fosse reconhecida? Eu não sei quem é que está aqui online comigo que gostaria de falar sobre isso. Por favor, aí. Professor, eu acho porque a mulher branca tem uma representatividade maior que a negra. Acho que por causa disso que ela teve que ir lá falar para eles. E também porque ela era a mulher do Caetano Veloso, um grande músico também. Sim. Mas por que será que existem essas diferenças na sociedade? Vocês acham que... primeiro, em relação à mulher, aí eu convido as gurias que estão aqui online, né? Por favor, gurias, vocês já foram, enquanto mulheres, discriminadas ou em algum lugar que vocês ou se sentiram acuadas ou se sentiram assediadas? Vocês passaram por essa experiência negativa alguma vez na vida? Já, tá ótimo. Tá ótimo nada, né? Tá ótimo pro exemplo aqui, mas não tá ótimo, né? Não é isso que eu quis dizer. Agora, em relação, assim, à negritude,
Alguém aqui do grupo que a gente está em aula hoje, alguém aqui sofreu algum preconceito? Ouviu alguém sofrer algum preconceito em relação à negritude? Já também. Então, é muito triste, né, gente? Porque a questão do escravo não, a questão do negro no Brasil, ela vem desde a escravidão, né? Então, quer dizer, uma coisa a gente tem que separar o que é escravidão e a outra coisa que a gente tem que dizer o que é o preconceito, né? A escravidão acaba no país, mas o escravizado continua sendo escravizado, mas agora não mais literalmente, né? Mas psicologicamente, né? Então, nós temos uma quantidade de pessoas que são discriminadas no Brasil. Eu tenho um aluno no Dom Bosco, por exemplo. Sim, o Adriano fala aqui, né, que um amigo foi parado pela polícia. Mas olha essa história que eu vou contar para vocês. Tem um aluno no Dom Bosco que perguntou para mim assim: professor, o senhor já foi parado enquanto corria? O senhor corre? O senhor corre? Eu eventualmente corro, né? Eu faço uma corridinha até para manter a forma, né? Mas por que está me perguntando isso? Não, porque o senhor já foi parado por causa da corrida? Parado por causa da corrida? Sim. O senhor já foi parado? Eu disse, não. E ele é negro, esse menino. Ele me disse, eu já fui parado por causa da corrida. Me pararam, a polícia me parou porque eu estava correndo. Como se eu estivesse roubando alguma coisa. E eu estava fazendo atividade física. Então, vejam, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Né? Quer dizer, a gente vê vários relatos de pessoas, né, que são negras. Eu não posso dizer sobre isso, pessoal, porque, na verdade, eu não sou negro. Eu não sei o que passa. Eu não sei, tipo, o que as pessoas sentem direto na pele. É a questão da cor, está marcado. Né? E o que eu sei é que todos nós somos preconceituosos. Todos nós somos racistas. Ou todos nós já fomos racistas uma vez na vida. E isso é uma coisa muito forte que eu estou falando, porque tem a ver com o que a Eliane coloca aqui, né? Que parece que isso está na estrutura, parece que isso está naturalizado ser racista no Brasil. Né? Ou através de uma piada, né? Ou é através de palavras que a gente usa e que a gente não sabe que essas palavras estão carregadas de um sentimento racista. Né? A nossa família, gente, a minha família, o meu avô, que era italiano, ele era extremamente racista, mas extremamente racista. E olha a grande contradição, o meu avô, eu sou gremista, o meu avô era colorado doente. E eu nunca me esqueço, o Inter tinha um centroavante que era o cara que castigava o Grêmio. O cara chamava Nilson, ele era negro. E o meu avô, ele falava barbaridades do Nilson, mas ele gostava do Nilson porque o Nilson jogava no Inter. Então é uma coisa que não tem lógica, né? Esse meu avô já faleceu há muitos anos, né? Ele faleceu com 80 e poucos anos, mas já faz mais de 30 anos que ele faleceu. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso está na nossa sociedade, está incrustado na nossa sociedade, é horroroso e a gente tem cada vez que mais combater. Vou trazer algumas dicas de leituras para vocês, tá? Eu vou começar com um livro sobre feminismo de uma nigeriana. Ela se chama Chimamanda Ngozi Adichie. A Chimamanda tem esse livro aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês ver se copiam. Esse livrinho aqui é bem fininho, ó. É um livro tranquilo de ler. Esse livro tu lê em meia hora, tu senta e lê. Ele fala sobre sejamos todos feministas. Ela fala sobre a criação dela enquanto jovem negra nigeriana, né? Aquele país é um país com uma rigidez muito grande em relação à mulher, né? Em relação ao tratamento da mulher. Então é um livro bem legal dessa autora, tá? Que é uma autora nigeriana, volta a falar. Ela vai falar sobre feminismo e como educar, né? Para o feminismo. Agora eu vou trazer uma filósofa, daí mais uma mulher que eu trago aqui para vocês buscarem a leitura, que é essa aqui, que se chama Djamila Ribeiro. Tá? Ela é uma filósofa negra,
uma filósofa negra no Brasil, e ela faz esse pocketzinho aqui, ó. Esse aqui eu ainda não li, tá? Eu vou ler esse livro, mas eu já li o preâmbulo dele. É um livro muito legal, Pequeno Manual Antirracista, é da Companhia das Letras. É um manual antirracista e ela vai falar também sobre a questão de gênero, que é bem legal, que ela, por ser mulher, filósofa e negra, né? Será que ela tem muito espaço? Será que ela aparece nos livros? Né? Será que a gente estuda? E aí sim, quem quiser estudar um pouco mais sobre a origem da escravidão no Brasil, estrutural e tudo, e tem esse livro aqui, ó, Escravidão, tá? Que é, deixa eu botar mais perto aqui, que é um livro do Laurentino Gomes, é um historiador da USP, bem importante, é um livro já mais porrada, né? Que vocês também vão ter aí uma ideia de como funciona essa estrutura racista no Brasil, certo? Então, essas questões que são colocadas no final desse texto, né? Esse texto da Eliane, estabeleça a relação entre luta da mulher na época do iluminismo e das mulheres hoje. É uma questão bem interessante. Então, quais são as lutas hoje das mulheres? Né? Como é que tu, menina, tem que se posicionar? Né? Como é que tu, homem, tem que olhar para as mulheres? Né? Será que a gente vai viver a vida inteira olhando para a mulher ou de maneira a desprezá-la, a não reconhecê-la? Então, são questões bem legais, bem importantes aqui para que vocês respondam. Segunda, como você avalia a fase crítica, a frase citada por Eliane, né? Precisou uma mulher branca que falasse que tinha condições de organizar as coisas, né? Então, até que ponto, né, nós estamos reproduzindo esse ato racista, né? Como é que a gente pode parar de reproduzir? Como é que a gente pode ser antirracista? Então, é uma questão interessante. E mulheres em posição de liderança têm o dever de ajudar as outras mulheres. O que você acha disso? Né? Será que as mulheres têm condições de liderar outras mulheres, de chamar outras mulheres? De que maneira isso poderia combater o machismo? Né? Então, são questões bem legais, bem importantes, que vocês vão ter que trazer à tona aí, fazendo esse trabalho. Tá legal? Mais uma coisa. Eu vou encaminhar para vocês, já na semana que vem, uma atividade para que vocês possam responder para mim e eu possa avaliar em vocês o que vocês estão entendendo sobre os capítulos que a gente viu até aqui. Tá? Então, desde o capítulo lá, o 10, 11, 12, 13, 14 e este aqui, o 15. Eu vou mandar questões para vocês, para que vocês me respondam. Elas podem ser respondidas lá pela Iônica e vocês me devolvem esse arquivo lá com as respostas, para que eu possa avaliar vocês e saber a quantas anda o estudo de vocês ou a compreensão de vocês, para que eu possa ter uma ideia do que eu tenho que melhorar ou não. Certo? Dúvidas em relação a isso? Alguém queria contribuir, de repente, com alguma coisa sobre o que a gente discutiu aqui? Vamos lá? Vocês podem falar que fica mais fácil, todo mundo escuta, tá, gente? Vamos lá, então. O Gustavo colocou aqui, ó. Ô, Sor, só para esclarecer, quais são as atividades dessa semana? Eu li o material no Planner, mas não entendi. É só para ler o texto da Eliane? É para ler e fazer as questões, tá? E fazer as questões também do livro-texto, tá? Do livro, que são as questões objetivas do livro todo. Não é para me entregar nada. Não quero que me entregue nada. Faça isso. Outra coisa que vocês podem ir fazendo já é o fichamento do livro, tá? Então, todos os livros que a gente estudou, 10, 11, 12, 13, 14, todos têm que ter fichamento. Então, esse aí eu vou pegar lá na volta só. Eduardo Fagundes. Sor, tem que fichar o capítulo 10 e 11? Acabei de falar. Todos os capítulos que a gente lê, a gente tem que fichar. Deixa lá guardadinho. Quando a gente voltar, eu vou pegar todos os fichamentos. Certo? Então, era isso. Se alguém tem mais alguma dúvida, estou aqui. Pode tirar comigo. Por favor, fiquem à vontade. Falta menos de um minuto para terminar a nossa aula. Obrigado por estarem aqui, estarem presentes conosco nesse dia, né? Esse dia chato aí, né? Cinza.
Mas o debate foi legal. Obrigado, então, por vocês colaborarem. E tenham um bom fim de semana, né? A gente termina a nossa semana aqui. Tem um feriado quinta-feira. Bom feriado para vocês. Um beijão. Se cuidem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, Adriano. Falou.